Salmo número 30 diz assim: a ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me sarastes. Senhor, fizeste subir a minha alma à sepultura, conservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois os santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, o seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de chamar minha filha aqui, que ela tem mais detalhes a respeito do meu testemunho, que aconteceu na minha vida. Gostaria que ela compartilhasse com os irmãos. Foi um milagre realmente, eu sou um milagre de Deus. Estou aqui para testemunhar. Quero já agradecer antecipadamente. Teve um dia que a igreja estava orando lá e o pastor Marcos me falou que parecia um exército chegando. Era a Igreja Batista dos Povos, estava chegando lá para compartilhar conosco, para orar junto conosco. Muito obrigado pelo carinho de vocês para conosco. Graças a Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós estivemos, na verdade, meu pai começou um tour pelas igrejas daqui de Santo André. Tem algumas em São Paulo, também em alguns outros lugares onde ele vai passar, apenas simplesmente para agradecer o carinho, para agradecer os joelhos que se dobraram pela vida dele e para poder comprovar que Deus ainda ouve o coração, que Deus faz milagres e para comprovar o poder da oração. Se você estava em dúvida de que Deus poderia fazer algo, de que a sua oração estava ou não passando dos céus, está aqui a prova viva de que a tua oração moveu o coração de Deus e graças a Deus Ele está hoje aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Como ele disse, ficou um pouco difícil para ele contar grande parte do testemunho dele, apesar de que é muito grande, mas ficou um pouco difícil dele contar parte do testemunho, porque grande parte do testemunho a gente fala que ele estava fora do ar na realidade. Então, praticamente a família foi quem acompanhou toda a situação, acompanhou tudo o que aconteceu. No dia, mais ou menos por volta do dia 29/4 do ano de 2013, meu pai estava ministrando na igreja, ele estava pregando um culto de domingo, e ele já estava praticamente, né, pai, no fim da ministração, e de repente Deus deu uma visão para ele. E ele parou do nada a ministração dele, e nesse momento ele pegou e disse à igreja: olha só, Deus está me mostrando dois carros, são duas ambulâncias. Eu estou vendo como se fossem duas ambulâncias. E eu vejo também uma grande multidão. E vejo como se fosse um repórter, uma pessoa correndo para lá e para cá. Mas Deus manda dizer que isso é para a honra e glória do nome dele. O que vai acontecer é para que o nome dele seja glorificado. Deus não me disse quem é. Se ele me dissesse, eu diria. E daí então, nós olhamos, glorificamos ao Senhor, demos graças a Deus, porque sabíamos que quando Deus avisa, é porque Ele quer dar para mim. E aí, passou a segunda, passou a terça, a quarta, as quintas-feiras pela manhã, nós temos na nossa igreja a consagração. E meu pai e minha mãe foram para a consagração e tinha mais uma equipe, maior parte de mulheres lá na igreja. E de repente, minha mãe, não sei nessa parte que eu não estava na igreja no momento, para ela que conta o que aconteceu nesse momento. Meu pai começou a sentir-se mal, até porque no ano de 2011 ele teve uma parada cardíaca e um infarto. Ficou apenas 12 dias, não 12 dias bem turbulentos, mas 12 dias apenas, entre internação, no quarto, UTI, voltou para casa muito bem. E, porém, dessa vez ele começou a sentir novamente todos os sintomas que uma pessoa tem quando está próxima de ter um infarto. E isso ele se trancou no banheiro. Minha mãe rapidamente já perguntou onde está o pastor, acho que ele foi lá para dentro, falou que não está muito legal. Ela no impulso correu atrás dele, chegando lá, bateu na porta, quando ele abriu, praticamente caindo em cima dela. Ela
família dele. E isso já foi o momento em que ele teve esse infarto. E já teve também a parada cardíaca. E ela tentou reanimá-lo, tentou trazê-lo de volta, por vários momentos ali, conseguiu voltar. E nisso as irmãs já estavam correndo, tentando ligar para a SAMU, tentando ligar para mais não sei aonde, para mandar a ambulância. E uma das irmãs da nossa igreja, o esposo dela é da guarda municipal. E naquele dia não tinha nenhum SAMU disponível. Para o que estava acontecendo com meu pai, não ia dar tempo de chegar na igreja nunca, de jeito nenhum. Porém, ela ligou para o marido e pediu: olha, pelo amor de Deus, o pastor está passando mal. Ele foi, tentou, caçou e conseguiu um SAMU. Enquanto isso, as pessoas estavam tentando um outro SAMU também. Ou seja, a profecia que Deus havia mostrado para ele, aquilo que Deus tinha dado para ele, visão, aconteceu. Porque chegou uma ambulância na igreja e depois de um tempo, sabe dizer mais ou menos quanto tempo, Marcos? Questão de 45 minutos mais ou menos, chegou a outra ambulância. As duas ambulâncias do SAMU que Deus havia mostrado para eles estavam lá. A gente até brinca com a Lu, uma irmã da igreja, que ela praticamente foi a gente fala: mas espera aí, Deus falou que tinha duas ambulâncias, tinha uma multidão, e realmente era, porque era horário de culto, tinha acabado a consagração. Mas e o repórter? Praticamente ela foi o repórter, porque ela estava ali com os celulares na mão e liga para um, liga para outro, tenta correr atrás desse, correr atrás daquele outro. E nisso, no caminho, para tentar levar no hospital, vou tentar resumir o máximo possível, irmãos, porque realmente é bem extenso mesmo esse testemunho. No caminho para o hospital, o meu irmão, o pastor Marcos, foi acompanhando o meu pai, e ele conta que no trajeto, a nossa igreja fica muito próxima, que é a igreja de vocês, e no trajeto, só de descer a rua e virar o carro, meu pai teve outra parada cardíaca. Esse meu irmão começou a clamar, ele estava no banco da frente, ele começou a clamar a Deus, pedindo para que o Senhor trouxesse a vida novamente. E ok, seguiram a viagem e voltou. Depois teve mais umas 2 ou 3 paradas a caminho do hospital. Então foram 2 aqui na igreja, e do caminho do hospital, aliás, da igreja até o hospital, mais 3? Mais 4? Acho que mais 3, porque totalizando vai dar 9. Mais 1. Bom, vem até aqui que isso ajuda também. Que assim é um pouquinho de cada fio para poder contar essas partes. Graças a Deus, irmãos. Amém. Então, nós saímos ontem na ambulância. No momento que eu entrei na ambulância, o médico, ele falou: vamos. Ele virou esse cara da igreja. Ele falou: para. Meu pai estava tendo mais uma parada. Que tubulação toda, estavam colocando nele, já tinha colocado tubo nele, começou a sair muito sangue. E naquele momento, eles pararam, a ambulância no meio da rua, quem estava dirigindo foi ajudar. Aí o médico, eu lembro que ele olhou para mim e fez assim, e continuou tentando, e a maquininha ali funcionando. Eu olhei e falei: mãe, e agora, né? E agora, senhor? Dobrei o meu joelho em cima do banco e comecei a orar. Eu falei: o senhor vai fazer um milagre. E ele voltou. Nesse período que voltou, nós fomos até o hospital Cristóvão da Gama. Eu sei que da igreja, até o Cristóvão da Gama, ele fez em menos de 3 minutos. Tamanha a velocidade da rapidez. E chegando lá, nós descemos. Quando nós chegamos no hospital, ele teve mais uma parada. Quando ele foi entrando, eu entrei junto. Eu fui entrando junto. Quando eu cheguei dele lá, eu vi ele, cuidando dele, a enfermeira me puxou e falou assim: olha, você não pode ficar aqui. E nós ali ficamos na expectativa, esperando. Uma informação, e aí foram 10 minutos, 20 minutos, 30, 40, 50. E depois, aí, dos 55 minutos, vem o médico, chama, fala: quero falar com você. Eu: o quê? Olha, eu não consigo entender. O procedimento nosso diz que é meia hora de tentativa, mas uma voz falava para eu não parar. E eu continuei. E seu pai, ele está vivo. Glória a Deus. Vivo. Eu falei: e seu pai está vivo. Ponto.
posso garantir mais nada. Fui nos esperando, fui levado para a UTI. Quando chegou na UTI, a médica me chamou, perguntou: olha, como é que me conta toda a história do seu pai. Como é que aconteceu? Ele teve 2 anos atrás um infarto, afetou a coronária do lado esquerdo, foi colocado o stent, né? Mas ele passou aqui poucos dias. Ela falou: ok, o que mais? E tal, falando, ela pegou e falou: peraí, deixa eu já ok pela informação, entrou. Quando ela entrou, ficaram horas ali, mas a gente esperando na sala de espera, e horas, depois no final do dia, ela nos chamou. Chegamos às 8 horas da noite, saímos de lá quase 11 horas. Chegamos meio-dia, nós chegamos no hospital, saímos de lá quase 11 horas da noite. E quando nós, já próximo de 11 horas, a gente chamou e falou: olha, a médica chamou e falou: vocês podem vê-lo. Já terminou, foi tudo bem, conseguimos detectar uma atrofia na artéria, na coronária que sai do lado direito agora. Foi do lado esquerdo primeiro, agora do lado direito. E foi uma região muito complicada, foi bem no entroncamento. E nós entramos, né? Eu e meus irmãos, minha mãe estava no hospital se recuperando, né? Estava lá na sala de espera se recuperando. E nós entramos. E quando nós entramos, meus irmãos foram ver meu pai, a médica estava aqui do lado, eu olhei para ele. E quando eu olhei para os médicos, a médica falou: olha, esse aqui foi o médico que tratou teu pai. E ele virou para mim e disse assim: eu não sei se você vai acreditar. Isso o médico falou para mim: eu não sei se você vai acreditar. Eu não sei se, como eu vou te falar, mas o lugar que o seu pai teve um problema, ele é muito complicado. É um lugar muito difícil. Olha, é uma cirurgia que não tem outra. Eu nunca fiz. Eu não sei como te falar, mas assim, eu posso dizer que não fui eu, foi Deus. Aí eu olhei para ele e falei assim: então, glórias a Deus, porque você está fazendo um pastor. Na hora que eu falei isso, ele deu um grito e falou: aleluia, glória a Deus, eu sabia, é o homem de Deus, eu sou da igreja metodista, Deus livrou. Um médico. E então nós ali, daquele momento em diante, começamos a acompanhar. Fomos acompanhando, dia após dia, tinha visita, eu ia pela manhã, você pastor, você tem acesso, então eu olhava para ele, e como o pastor disse, a forma que ele estava, completamente parado, olhando assim, olho fechado, passando depois de 15 dias, foi necessário fazer a traque, a nossa expectativa é que ele saísse em 7, 6, 5, 4, 1 minuto só ali, mas ele foi ficando, e o interessante é que cada situação, cada momento, cada ponto, já no momento em que eu entrei na igreja, que eu cheguei junto com a segunda ambulância, quando eu entrei na igreja, que eu olhei para ele, o Espírito Santo falou comigo: lembra do que eu preguei no domingo? E todo instante, tudo acontecia com ele, essa palavra não saiu do meu ouvido. Pedro saiu pela porta da frente. E ele ali deitado, nós orando, minha irmã, minha mãe, sabe, a gente sempre orando, buscando, clamando, os irmãos ajudando, colaborando. E quando ele passou um longo período desacordado, quando ele acordou, uma das médicas chegou para a gente e disse: olha, seu pai vai ficar em estado vegetativo por muito tempo, por mais de 40 minutos, aí sem respirar, o coração bateu, então a cabeça dele, o médico que atendeu ele falou: foram mais de 40 minutos, então já vai esperando que vai ficar em estado vegetativo. Bom, primeiro ele está morto, em estado vegetativo, espera milagre, né? E aí foi, e interessante que no momento em que ele despertou, acordou, começou a olhar, ele foi melhorando, e um dia, essa mesma médica que me disse que ele estaria em estado vegetativo, a minha irmã imprimiu a Bíblia, em letras bem grandes, para o nosso querido modelo lá, né? E ele estava lendo, e a médica chegou por trás dela, olhou: o que está fazendo? Não, eu vou segurando a Bíblia aqui para ele ler. Como assim ler? Não, está lendo. Não, ele não está respondendo, querida, ele está vegetando.
ela olhou para ele e disse assim, você já conversou com ele? Não, ele está vegetando, mas você já falou com ele? Aí ela foi falar com ele. Né? Irmãos, quando eu falo médico, eu não estou falando aqui da gente dizer, não, que ela fez isso, foi. Não. Eu só entendo que há formas e formas de você passar uma informação, ou de você dizer alguma coisa sobre um paciente. Talvez a forma que ela disse não foi correta. E ela chegou para minha irmã e falou assim, não, ele não está respondendo, quer ver? Vamos falar com ele. Ela olhou para ele e falou, seu Moisés, você está me entendendo? Ela olhou assim, seu Moisés, se você está me entendendo, então qual é a cor do meu cabelo? Ele olhou para ela aqui e minha irmã aqui. Ele olhou para ela e falou assim, o cara estava com a traqueira, que algum negócio aqui, não conseguia falar, queria que falasse a cor do cabelo. É loiro, não dava, não tinha jeito. Mas ela olhou assim, não acreditou muito e saiu. Só que dia após dia, momento após momento, ele foi melhorando. Sabe o que é interessante? Quando ele foi receber a alta, mesmo médica, que falou que ele estava vegetando, que falava para a gente várias coisas, né? Ela veio com as mãos no bolso, e atrás dela, isso está bacana assim, porque no hospital tem um monte de evangélico trabalhando de enfermeira, um monte. E aí eu olhei para trás dela, tinha um monte de enfermeira assim. E ela veio, chegou para mim com a mão no bolso, meu pai deitado, né? Você sabe que seu pai está de alta, né? Nem olhava para mim direito. Seu pai está de alta, né? Doutor, está de alta? Está de alta. Que bom, glória a Deus, né? Mas eu. Aí olhou para trás, olhou para mim de novo. Eu tenho que falar para você que eu tenho que cortar todos os meus dedos da mão. Por que, doutor? Que eu postei com o pessoal ali, se seu pai voltasse a se salvar, igual você falou, acaba tudo dentro. Doutora, pega o bisturi lá, porque meu Deus é bom. Meu Deus é maravilhoso. Meu Deus é poderoso. E ele voltou para o quarto. No quarto ele, por um problema dele, ele teve outros baratos. Teve mais um no quarto. Voltando para o quarto, ele já estava na 7ª parada cardíaca. E teve uma complicação, foi uma negligência por parte do hospital, no corpo clínico, e devido a isso meu pai voltou para a UTI porque ele teve a 8ª parada cardíaca do ano de 2013. E nesse momento a gente falou, Deus, aí já está brincando, né? 8 já está demais. Mas a gente continuou firme no propósito com Deus, ele voltou e foi para a UTI novamente. Era a 7ª parada cardíaca, ele foi para a UTI, passado alguns dias na UTI, na nova UTI, ele teve outra parada cardíaca. Então, assim, totalizando, no ano de 2013 foram 8 paradas e um infarto, juntando com a de 2011, então dão 9 paradas cardíacas e 2 infartos. E nada de explicação, porque milagre a gente não explica, milagre a gente simplesmente vive. Glória a Deus. E, conforme ele mesmo disse, ele fez questão de vir aqui agradecer a vocês, porque uma coisa é fato. Quando a gente mais precisou, os joelhos de vocês estavam dobrados por nós. E nós agradecemos a Deus por cada vida, por cada oração, por cada palavra. Nós somos muito, muito sustentados graças à oração de vocês. Que Deus abençoe, que Deus possa retribuir, porque eu sou horrível em retribuir, por isso que eu peço para Ele, porque Ele é muito bom em retribuir cada coisa. Deus é maravilhoso. Amém? Então, irmãos, eu saí do hospital no final de agosto, fui para casa, graças a Deus estou me recuperando dia a dia. O pastor Moisés, quando me viu ali em cima, ele ficou, não deu tempo, porque a gente se cruzou os dois dirigindo na curva, não deu tempo, mas ele entrou em contato conosco e eu vim aqui testemunhar para vocês o que aconteceu na minha vida. E agradecer mais uma vez a Deus pelo carinho de vocês, pela atenção, pelos joelhos que se dobraram em meu favor.
Deus seja louvado. Vamos aplaudir a Deus. Eu ainda estou com a voz um pouco ruim porque a traqueostomia ainda não fechou por completo aqui embaixo. Tirou o aparelho e saiu, mas não fechou completamente. Mas logo eu vou estar com a minha voz perfeita novamente. Glória a Deus. Nós vamos louvar um cântico ao Senhor. Eu queria pedir ajuda, acho que o irmão está tocando teclado. Onde ele está? Achou? Você ajuda a gente, por favor? Eu queria que vocês colocassem de pé neste momento. Existem várias canções que marcaram toda essa trajetória do meu pai, tudo o que aconteceu. Eu digo, ele jamais poderá impedir o milagre de Deus acontecer, porque a palavra do Senhor nos diz que tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos neste momento em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu não sei o que aconteceu com você, o que está acontecendo com você, se você recebeu um diagnóstico do médico falando que acabou, não tem mais para onde ir, se você está desejoso de tirar a vida que Deus te deu. Eu não sei o que você está sentindo. Eu só quero que você entenda uma coisa. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar vida, e te dar vida em abundância. Jesus tem o milagre que você precisa. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Aquilo que você não consegue mais pelas suas forças, Ele pode fazer. Porque Ele é grande, Ele é Senhor. Eu queria que você, com os olhos fechados neste momento, entregasse diante de Deus aquilo que realmente só Ele pode fazer. Só Deus tem poder para fazer. Faça isso agora em nome de Jesus. É o Senhor, muito digno de louvor.
E hoje eu tenho a minha filha como levita, meu filho como pastor, o outro também é missionário, trabalha na obra do Senhor. Estamos todos incluídos na obra do Senhor. E Deus seja louvado por isso. Obrigado pelo carinho, Deus nos abençoe. Nós vamos louvar novamente, sim. Fica à vontade, pastor, vocês estão com a gente, porque o Senhor, o inimigo, ele fica furioso, porque ele não quer ver a vitória. Eu não sei o que você veio buscar, independente de nós termos a campanha, mas nós estamos vendo milagres de Deus. Nós estamos vendo um homem que Deus fez um milagre. E o meu Deus, o teu Deus, o Deus dele é o mesmo, é um Deus que faz milagre. Nós podemos falar o que nós vimos naquele hospital, e eu e o pastor Moisés, mas nós não desistimos de orar, irmão. Não desista. Nós aqui oramos, quem lembra os domingos, nós oramos, as quartas nós oramos, fomos lá na igreja orar, e o Senhor fez um milagre. No silêncio, porque Deus não falava nada para nós. Eu falava, Deus, mas o que é isso, Senhor? Que o Senhor não fala conosco, mas o Senhor estava trabalhando. E eu conto, porque Deus sabe trabalhar pelos teus. Então eu sou grata a Deus pela vida dele. Sou suspeita a falar, irmãos, porque eu sempre amei muito este homem. Eu era membro de igreja, eu lembro dele guerreiro, valente na capela. E eu sempre admirei ele muito. Eu e a Alça falava, gente, como eu não amo aquele homem. Como eu amo aquele homem, porque ele tem um amor muito grande pelas vidas. É algo que inala, sai para fora. E isso eu sempre vi em você, querido. Eu e a Alça, nós sempre vimos isso nele. E vi o Marcos, menino, adolescente, à tarde, eu aqui. Cheguei toda terrível, quem lembra de mim na época? E Deus foi trabalhando, vale a pena perseverar. E
falou, Marquinhos. Aí falou, não, pastor Marcos. Eu falei, não, continua sendo Marquinhos. Continua sendo aquele pequenininho, que estava aqui junto. Deus me abençoe, me dando a graça, né, de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu estou muito feliz, muito mesmo de estar aqui com vocês. Mas jargão não é algo muito especial para mim estar aqui. Porque, conforme já foi falado, eu nasci aqui. Quando ainda era na capelinha, eu nasci nessa igreja. Né? Deus me chamou, né? Me escolheu, Ele me foi buscar, a minha, toda a minha família, foi aqui. Então nós aprendemos. Estive ontem, inclusive, com o pastor Alberto. O pastor Alberto estava ali comigo, ele se encontrou, começamos a conversar, e como é bom, saudade, coisa gostosa. E, como Deus faz todas as coisas, Deus opera, o Senhor preparou para que hoje eu também trouxesse uma palavra aos seus corações. Ele me escolheu para ser uma ferramenta hoje, para falar contigo. Você crê que Deus realmente, meu querido, Ele tem uma palavra especial para o teu coração? Algo que vai mudar, impactar a tua vida. Você crê nisso de verdade? Amém. Então eu quero fazer algo muito especial. Eu quero que você pega na mão do teu irmão aí ao lado aí, feche os olhos agora. Vamos fazer essa oração, feche os olhos. Senhor, nós já te adoramos, Senhor, nós falamos tudo aquilo que o Senhor é. Ó Deus, nós podemos orar, nós podemos, Senhor querido, ouvir uma palavra de abertura. Nós estivemos aqui juntos, essa união, essa comunhão é tão gostosa. Ó Pai, mas agora nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha falar através da Tua palavra, Senhor, a cada coração, a cada um de nós. Senhor, de uma forma tão especial, tão profunda. Ó Deus, que só o Teu Espírito pode fazer, de uma maneira tão especial, que só o Senhor pode fazer, Deus. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, fala conosco. Fala ao nosso coração, fala a cada um de nós, faz essa palavra, Senhor, vibrar tão forte dentro de nós, ó Deus, que nós possamos verdadeiramente ser impactados, tocados, transformados e realmente, Senhor amado, ser mudados pelo poder do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém, amém. Abra a tua palavra, a tua Bíblia lá em Mateus. Mateus 1. Ó, eu vou trazer talvez a mensagem, o texto mais louco possível para ministrar num culto, para trazer uma ministração, uma palavra. Eu não sei quantas pessoas você já ouviu ministrando sobre esse texto. Eu não sei quantas pessoas você já ouviu pregando sobre isso. Mas o Espírito Santo de Deus, na hora que o convite chegou, rapidamente meu coração queimou, ferveu. Eu falei, Senhor, eu vou orar. E o Senhor falou, não é isso, é sobre isso que eu quero falar. Porque hoje a minha pregação vai ser uma pregação com um pouquinho mais do testemunho. Eu só falei só uma partezinha. Vou deixar você com mais vontade, mas eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Mas olha esse texto, olha que coisa interessante que tem aqui. Mateus 1, versículo 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e Judá os seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez Zerá, Zerá gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Raabe, de Raabe a Boaz, Boaz gerou Ruth, de Ruth a Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou Salomão, que foi da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, e Matã gerou Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, de sorte que a soma das gerações de Abraão a Davi foi 14, e de Davi até o exílio na Babilônia 14, do exílio da Babilônia até Cristo 14.
Podeis aceitar. Pastor, que coisa é essa? Me trazer um texto desse, pastor? Que coisa é essa? Que texto louco, um monte de nome. Para que você trouxe isso, pastor? Né? Então, das vezes você pode ter as mais novas, né, que estão pensando em ter um filho. Você está tendo várias opções de nome. Inclusive, te indico Zorobabel para colocar como nome do teu filho. Zorobabel é um nome que você vai gostar. Então, uma série de opções aí para você. Mas a verdade não é isso, irmãos. O que eu quero falar com vocês sobre aqui é sobre formas e a maneira que nós temos de marcar a nossa geração. Eu estou vivendo um momento de mudança de geração na minha vida. Eu estou vivendo um momento em que uma grande mudança está acontecendo na minha vida. Eu estou vivendo um momento em que muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas já aconteceram e muitas coisas acontecerão que tem me ensinado demais, demais. E esse texto ele é maravilhoso porque ele mostra muitas pessoas, muitas vidas, né? É uma geração definida por um período de 38, 40 anos. E neste período que lemos aqui, foram citadas 42 gerações. 42. Com diversas histórias, diversos inícios e diversos fins. Mas eu quero ressaltar para você. É importante ressaltar algo. Alguns nomes sobressaíram no meio dessa multidão toda. Alguns nomes marcaram a sua história no meio desses nomes todos. Eu quero dizer para você que Deus quer usar você para marcar a história, para marcar uma geração. Ele quer usar a tua vida para marcar uma geração. Um dos homens que nós apresentamos e nós vemos aqui logo no começo, como alguém que marcou a sua história, como alguém que teve uma marca excepcional, é Abraão. Abraão marcou a sua história por acreditar em uma promessa. Abraão marcou a sua história porque ele acreditou em algo que ele não via. Porque Deus, quando chamou Abraão, meu querido, ele não disse para Abraão: Abraão, você vai para a direita, para a esquerda, para o lado, para o outro. Não, você vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E aí Deus fala para ele o seguinte: Abraão, você vai ser alguém em que as suas gerações vão ser mais do que as estrelas, mais numerosas do que a areia da praia. Você vai ter uma geração que vai ser ainda maior. Você vai ter uma geração muito grande. Mas Deus não falou para ele como, quando e onde. Deus fez para ele uma série de promessas, fez para ele uma série de coisas que ele faria na vida de Abraão. Porque Abraão estava em Ur dos Caldeus, na casa da família, estava tranquilo, bonitão, estava light, irmão, estava de boa. Mas Deus tira ele de lá e fala: você vai para um lugar. Para onde? Não vou falar agora. Mas eu vou te abençoar como? Não vou falar agora. Você vai prosperar. De que maneira? Também não vou falar agora, irmãos. Nós precisamos aprender que ouvir e obedecer a voz de Deus é uma das marcas das pessoas que marcam a sua geração. Conforme eu disse para você, estou vivendo um momento de mudança na minha vida. Quando me chamaram aqui, eu fui no cantinho e falei para Tati: Tati, fala um pouquinho menos do testemunho, porque eu já tinha preparado na palavra para falar um pouco mais amplamente. Mas eu vou falar uma coisa para você. No momento em que aconteceu tudo isso que meu pai me disse, a gente fica imaginando: poxa, Deus estava trabalhando na vida do pastor Moisés. Estava nada, estava trabalhando na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha igreja. Estava todo mundo sendo trabalhado ali, todo mundo sendo operado, porque Deus falou 4 dias antes, né? Deus falou conosco aproximadamente ali umas 96 horas antes, né, de tudo que aconteceu. Deus falou com a gente algo. Deus fez uma promessa para nós falando assim: olha, vai acontecer assim, 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 mas não se preocupe. Inclusive ele estava pregando sobre Atos capítulo 12, sobre a prisão de Pedro. A ministração dele estava exatamente sobre a prisão de Pedro. Diz a palavra que Pedro havia sido preso, eles já tinham matado um dos 12, pegaram outro ali, jogaram Pedro lá na cadeia, e a expectativa da igreja era que Pedro estaria morto. A notícia que eles esperavam era que Pedro estaria morto. Tanto é que quando Pedro saiu, se espantaram, não acreditaram, mas a expectativa
falar da oração, eu comecei a falar do agir de Deus, eu comecei a falar com eles, e no dia seguinte, peguei o telefone, liguei para a igreja, estava trabalhando, e aí eu liguei para a igreja, liguei para um dos nossos jovens, que é muito brincalhão, liguei para ele, comecei a brincar com ele, e ele sério falou, fala com a minha mãe. Eu olhei e falei, opa, coisa errada. A mãe dele pegou o telefone e falou, seu pai está passando mal. Eu já tinha tido um histórico de 2 anos antes disso. Tinha algo que tinha acontecido com ele, eu também, tudo de perto. E eu vim correndo. Peguei o carro, estava ali na Avenida do Estado, vim correndo para cá, cheguei, quase junto com a segunda ambulância. E nós ficamos ali. Quando eu cheguei, na hora que eu entrei na igreja, eu vi minha mãe sendo atendida, eu vi meu pai deitado no chão, dentro da igreja. Cheguei perto dele, olhei, a cara do paramédico não estava das melhores. Estava um dos membros da nossa igreja tratando, e depois ele veio no confidenciário e falou assim, pastor, quando eu cheguei, o paramédico, ele ia parar. Ele chegou para mim e falou, QCA 0. Larga, está morto. E ele disse que ele sentiu algo tão forte, queimar a mão dele, que ele olhou e falou assim, por mim, tenta mais uma vez, por favor, tenta mais uma vez. Na hora que ele bateu mais uma vez, meu pai voltou, bateu o coração de novo, falou, tem pulso, continua. E eu olhei aquilo, irmãos, eu olhei para aquilo tudo, e aquela situação, ele olhou para mim e falou assim, olha para a maquininha, não pode baixar de 50. Eu falei, Senhor. E eu olhei, eu sentei de lado, vi que tinha uma grande multidão, aquele espaço, eu olhei de lado, sentei e fiquei olhando. Senhor, é agora. E naquele momento eu dobrei meu joelho e comecei a orar. Falei, Senhor, cura. E naquele momento uma voz. Lembra do que eu preguei no domingo? Lembra do que eu prometi? Irmãos, tem coisas que Deus promete na tua vida, que o visual não é do melhor. Tem coisa que Deus promete para você, que se você falar que na situação que eu estou em volta hoje vai acontecer, ninguém vai acreditar. Se você falar, Deus vai me abençoar, mas a pessoa olha para você, olha para a tua casa, o que você tem lá na tua geladeira, na tua despensa, olha aquele almofadinha de contas a pagar que você tem, e Deus falando para você, vou te abençoar. Você tem vontade de olhar para o céu e falar, Senhor, a palavra é para mim mesmo? Sou eu mesmo, Senhor? Porque a minha situação mostra tudo ao contrário, é tudo difícil, tudo não está representando aquilo que o Senhor está dizendo para mim. O meu visual não enxerga isso. Meu irmão, se você quer ser alguém que vai marcar a sua geração, você precisa ser alguém que vai enxergar com os olhos espirituais. Porque quando Deus disser para você, vou fazer, você erga a tua mão para o céu e glorifica, porque Deus vai fazer. Aquela voz ficou em mim, irmãos, e nós pegamos, saímos daqui e fomos até o hospital. Quando chegou no hospital, tinha uma porta de vidro, e ela me tirou lá de dentro, como eu já disse, eu fiquei lá de fora, a igreja toda lá na frente, o pessoal da igreja chegando, e é interessante que nesse momento, minha irmã foi chegando, né? Aí eu falei, glória a Deus, eu tenho alguém aqui para compartilhar comigo. Aleluia, meu irmão. Desesperou. Eu falei, Senhor, é agora. Aí vinha chegando meu irmão mais velho. Aí meu irmão mais velho, eu falei, glória a Deus, alguém para dividir aqui, aleluia. Aí meu irmão mais velho viu o tênis na mão do enfermeiro. Ele pegou e fez isso aqui, ó, no meio da rua. Meu pai morreu, mataram meu pai. Eu peguei nele, peguei ele na cabeça assim, coloquei na parede e falei assim, ó, não deixa a mãe te ver assim que você vai piorar a situação. E eu desci. As irmãs estavam aqui, que estavam comigo, e elas começaram a falar, estou preocupado com o pastor Marcos. O pastor Marcos não está chorando. O pastor Marcos está quieto. Foi? O pastor Marcos está quieto. O pastor Marcos não está chorando, ele está guardando para ele, isso é ruim, guardando. Mas não sabe o que eu estava fazendo? Eu estava ficando assim, ó, e olhando a porta, porque eu sabia onde meu pai estava. E ele estava vendo os pés dos enfermeiros. O que eu raciocinei? Se os enfermeiros estão do lado dele, está vivo. Se os enfermeiros saírem, Jesus está fazendo um milagre enorme. E aí eu estava ali olhando, eles passando, eu não queria falar para ninguém que ele estava ali, eu queria ficar aí olhando.
deixou me tirar dali. Eu fiquei olhando. Daqui a pouco todos os pés saíram, irmãos. Jesus, tenho promessa, acreditei, mas não estou vendo. Calma lá, você está passando por isso na sua vida? Você tem promessa, você não está vendo acontecer ainda, você não está conseguindo enxergar ainda. Vou falar uma coisa para você, meu querido. Assim como eu vi sair das perninhas, eu falei: Senhor, eu continuo crendo. Sabe o que aconteceu? 2 minutos depois, nem isso, 20 segundos, eles voltaram. Só que o que eles traziam na mão eram alguns equipamentos com rodinha, quer dizer, já eram os equipamentos. Naquele momento eu virei para uma das irmãs e falei assim: ó, estabilizou, fique em paz, está tudo ok. Não, tem promessa, você não está vendo, não está enxergando ainda, você não está vendo? Não, então você acalma, acredite, sabe por quê? Porque quem está controlando o tempo é aquele que é Senhor dele. Quem está controlando o tempo é aquele que é Senhor do tempo. E é o Senhor da tua vida. Ele está controlando todas as coisas. Não importa o tempo, não importa a situação. Você não está sozinho. E Ele sabe a hora certa de fazer acontecer na tua vida. E aí veio, meu querido, me puxou. Aí eu falei para as irmãs, o médico chamou lá dentro e falou: olha, não tem como que aconteceu, não entendo, mas está aí. Está aí. Falei: glória a Deus, aleluia. Aleluia. E aí depois vem a próxima parte do testemunho. E eu vou usar outra pessoa que marcou a história nesse texto que nós lemos. Jacó. Jacó marcou a história da sua geração por ter valorizado o que outra pessoa rejeitou. Jacó valorizou algo que o seu irmão ele rejeitou. Porque o primeiro que nasceu foi Esaú. Jacó era o segundo. A bênção da primogenitura deveria ir para Esaú. Se você parar para pensar, meu irmão, se Esaú tivesse valorizado o que ele tinha nas mãos, o que já era dele, hoje nós não estaríamos falando que o nosso Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós falaríamos que o nosso Deus é Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas olha só o que aconteceu. Jacó entendeu que aquilo era importante. Jacó enxergou que aquela situação era importante, ele valorizou aquilo. Jacó, ele entendeu isso, né? Ele não tinha direito, mas ele valorizou tanto que ele conseguiu trocar por um prato de mentira, mas o irmão quis trocar com ele, né? Valorizar, presta atenção, valorizar o chamado e a unção que Deus tem para cada um de nós marcará a nossa história. Nós somos, presta atenção aí, meu irmão, nós somos pessoas que valorizam algo importante que as pessoas não têm lá fora. Isso se chama fé. Nós valorizamos a palavra, nós valorizamos aquilo que Deus promete, nós valorizamos o louvor, nós valorizamos a adoração, nós valorizamos, você quer valorizar, meu irmão, se Deus colocou algo na tua mão, se Ele te chamou, se Ele te prometeu, valoriza, confia, acredita. Sabe por quê? Porque na segunda fase do testemunho, quando nós começamos a entrar e acompanhar meu pai no hospital, veio médicos e falavam pra gente assim: ei, seu pai não vai sair, ei, seu pai, olha, está numa situação crítica, olha, você daí e tal, mas não é bem assim, não é dessa maneira não, você está falando que tem fé, que acredita, mas olha, eu tenho que ser fria com você, você fala de fé, eu falo da realidade, eu falo do que eu vejo, ela está falando do que ela vê, mas nós estamos falando daquilo que nós acreditamos e confiamos e valorizamos, que é o que nós não vemos, porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que vai acontecer. Aleluia. Meu irmão, você não vê, você não entende, você não enxerga, mas quando uma pessoa fala para você: não, não é isso não, não pode não, não vai dar não, não consegue não, meu irmão, você tem que valorizar e falar assim: olha, você pode falar o que você quiser, você pode dizer o que você quiser dizer aqui nesse lugar, mas eu tenho algo para dizer para você antes de qualquer coisa. Aqui neste lugar, eu valorizo tanto o que Deus me fala, eu valorizo tanto a pregação, eu valorizo tanto a palavra, eu valorizo tanto a graça de Deus na minha vida, que nada e nem ninguém, nada que você falar para mim
vai ser mais importante do que Deus está falando agora no meu coração. Quando você entender isso, meu irmão, você vai começar a sair, fazer grandes obras, grandes milagres, a fazer coisas tão estrondosas. Sabe por quê? Nós somos o outdoor da glória de Deus nessa terra. O que Deus fez na vida desse homem que está aqui sentado, sabe como é conhecido no hospital? O milagre. O milagre. As pessoas chegavam ali, olhavam, e aí primeiro ele começou a inchar. Foi inchando, e a gente falou, não vai sair dessa não. E a palavra no meu coração, vai sair igual saiu Pedro. E eu olhava ali, irmãos, eu ia todos os dias no hospital, minha mãe, minha irmã também, nós íamos todos os dias, só que eu ia de manhã. Eu recebia o primeiro impacto. Eu estava recebendo o primeiro impacto. Eu saía de lá muitas vezes, a enfermeira falando que está péssimo, está horrível. Eu acho que não vai passar de hoje. Está legal. Não está bem. Estou falando para você já se preparar, prepara a família. E eu saía de lá, irmãos. Eu virava no corredor, ia para a casa da minha mãe. Chegava lá e como é que está seu pai? Está ótimo. Como é que está seu pai? Está bem, mas a gente vai orar. Como é que está seu pai? Vamos orar, vamos buscar, vamos clamar. Como é que está seu pai? Vamos buscar todo o coração que vai acontecer um milagre. E a minha mãe falou, você não está mentindo para mim? Eu falei, eu não. Eu não estava, meu irmão. Eu ia falar o quê? Que a enfermeira disse ou ia dar a verdade para ela? Eu vou falar o que é a verdade. A verdade é que Deus prometeu que ele sairia. E aqui está o milagre para comprovar que o seu Deus é bom, é perfeito, é maravilhoso. E o que ele prometia é isso que você. Aleluia! Ele é fiel. Querido, valoriza o que você tem. Você tem algo muito especial. Valoriza, 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 dá valor. Não troque por prato de lentilha aquilo que você tem que é tão especial. Você tem algo muito especial, isso foi marcado, né? Foi marcado. Algo tão especial, tão profundo, não troca não. O médico pode falar o que for para você, não dá, não pode, não consegue. Mas se você tiver a presença de Deus, irmãos, guarda ela aí e espera. Na hora certa vai acontecer. Não é já criou, não. Sabe uma das coisas que eu acredito? Meu pai não está aqui ainda, lindão. A minha mãe está aqui também, lindona, né? Inclusive, meu querido, Deus nos abençoe com uma família linda, a minha esposa ali, maravilhosa, ela faz também, Fernanda. Ela tem 40 graus de miopia, por isso que casou comigo, senão não teria casado. Brincadeira, Deus é bom, está dando miopia. Minha mãe também, pastora Marilúcia, mulher de Deus. Mas posso falar uma coisa para você? Sabe por que ele está aqui? Sabe por que a gente está aqui? Porque Deus permitiu tudo isso? Porque às vezes nós temos a promessa de Canaã, mas a gente não vê Canaã ainda. Aí sabe o que Deus faz? Ele fala assim, preciso motivar o meu povo, fazer eles entender que eu sou Deus. Eles não estão em Canaã, eles não chegaram a Canaã ainda. Mas no meio do caminho, eu vou mandar uns codornizes, eu vou mandar maná, eu vou mandar coluna de fogo, eu vou mandar nuvem, eu vou mandar sair a água da rocha. Sabe o que ele vai fazer? Provar que ele continua sendo Deus. Provar que ele continua sendo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando eu digo isso, irmãos, que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu quero dizer para você que ele continua sendo Deus que age no decorrer da história. Ele é o mesmo, ele não muda, ele é o mesmo. E aí, irmãos, chegou na fase, né, que os médicos estavam lá, a coisa toda, ele melhorou, né? Mas aí aconteceu uma coisa, como eu disse, esse testemunho, essa ação de Deus, ela foi na vida do meu pai, mas foi muito mais na nossa. E aí eu quero falar com vocês de uma outra pessoa que me ensinou muito, lendo esse texto. Raabe, a prostituta Raabe, uma mulher que marcou a sua história. Sabe como que ela marcou a história dela? Ela marcou a história por decidir mudar. Ela decidiu mudar.
Raabe era uma prostituta que estava vivendo dentro da cidade de Jericó. Quando os espias foram até lá para ver como que era a cidade, e foram detectados que estavam ali, ela guardou eles na casa dela. E aí falou para eles: não, eu sei que vocês são povo de Deus, que Deus de vocês é forte, então fica aí. Na hora que eles foram embora, falou assim: ó, porque você guardou a gente, você vai guardar você. E eles foram embora. E quando eles invadiram, ela colocou um tecido para marcar a casa dela. E ela e toda a casa dela, toda a família dela foram salvos. Maravilhoso, né? E como eu disse para vocês, quem estava mudando éramos nós, quem estava sendo tocado éramos nós, quem estava sendo acontecendo éramos nós. Por quê? O pastor Moisés ele estava na frente do ministério. Era o pastor Moisés que estava pregando, era o pastor Moisés que estava visitando, era o pastor Moisés que fazia todas as coisas, né? Era o pastor Moisés que estava ali à frente de tudo. E nós estávamos na zona de conforto. O pastor Moisés faz tudo. O pastor Moisés está fazendo tudo na zona de conforto, né? E eu estou falando isso para você, irmãos, ó, é algo que nós refletimos juntos. Estou aqui com outro pastor também nosso, que está aqui, um grande amigo. Nós refletimos juntos, mas realmente mexeu conosco, mudou a nós. Porque na hora que ele estava lá, irmãos, nós nos reunimos, falando: quem lidera? Você, pastor. Amém? E aí o que a gente faz? Continuar do jeito que está. O pastor Moisés ele teve, entre outras situações complicadas, até pelo peso do chamado, do ministério, ele está correndo sozinho, irmãos. A gente precisava mudar. A gente olhava ele trabalhando e ficava assim. A gente via ele correndo, suando e ficava assim. Então era hora de mudar, era hora de ser diferente. Era hora de algo novo que acontecesse em nós. E eu me lembro que logo que aconteceu, eu chamei o pastor Aurélio aqui, bem de Deus, né? Um grande parceiro. Falei: pastor, eu na igreja, vamos orar, vamos buscar. E começamos a orar. E orar. E a buscar, e a aclamar: Senhor, faz a mudança, faz a diferença, Senhor, nós precisamos de diferença. E aí começam a surgir as informações, né? Chegou uma pessoa e falou assim, você falou pra gente, né? E aí? Pô, pena, hein? A igreja de vocês fechou, né? Fechou por quê? Não, porque o pastor Moisés já estava mais lá. Aí esse irmão olhou e falou assim: querido, vou te falar algo. A igreja está firme, a igreja está forte, tem mais. A igreja está sendo transformada pelo poder do Espírito Santo. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: tem situações que vão apertar demais, está difícil, está complicado. Mas aí é que você tem que entender e enxergar que o que importa não é o que está acontecendo com você, mas é o que está acontecendo em você. Uma mudança, uma transformação tão especial, tão grande aconteceu em nós. Nós começamos a orar, inclusive, eu ainda me lembro. E quando eu lembro disso, eu sempre vejo aquela passagem de Elias. Porque começamos a orar, e irmãos, a minha expectativa é que meu pai falecesse em 7 dias. Mais de 153 dias até a alta dele. Muitos dias. Até receber a alta total, 153 dias. E orando, buscando, clamando: Deus. E nossa intimidade. E aí imagina, tem que ir lá pensar no hospital, na igreja, trabalho secularmente, a minha família, né? Em todas as coisas você começa a pensar: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Nós tivemos que nos reinventar diante da direção do Espírito Santo. Nós olhamos então conjunto, começamos a trabalhar para as coisas acontecerem. Vamos trabalhar, vamos fazer. Mas teve um momento que eu falei: Senhor, por favor, me ajude. Me dá um sinal, uma direção de que está no caminho certo. E eu fui para a igreja, irmãos. Quando eu dobrei meu joelho, comecei a orar, eu fui para a igreja. Falei: Senhor, agora, por favor, fala comigo, do jeito que só o Senhor pode falar. E eu lembro que eu estava orando na ponta da cadeira, assim, na última fileira da igreja: Senhor, me dá um sinal. Parece Elias, né, na caverna, parece. Ah, Senhor, eu estou sozinho. Senhor, estou sozinho. Daqui a pouco, começa a ouvir passos
Entre o primeiro, entre o segundo, entre o terceiro. Eu disse, Senhor, o que é isso aí? Tá vendo gente demais aí, né? Dentro do quarto, eu orando, eu abri o olhinho assim. Eram vocês. Vocês foram um sinal de Deus para comprovar que eu não estava sozinho, que quando eu mais precisasse Ele me sustentaria e que a mudança que estava acontecendo vinha dEle. E é Ele que vai operar a mudança no teu coração, na tua vida. E quando você mais precisar, meu querido, entenda, você não está sozinho. Você está com Deus. Mas você tem que acontecer duas coisas para ter essa mudança toda. Duas coisas importantes. Primeiro, você tem que querer mudar. Eu só vou marcar minha geração, só vou mudar, só vou ser transformado se eu quiser. E a segunda coisa, só vou mudar se eu amar essa palavra e ela entrar completamente dentro de mim. Quem muda, meu irmão, é essa palavra. Quem te convence é o Espírito Santo, mas quem muda, e conhecereis a verdade, encher Jesus, aqui palavra. Eu comecei a aclamar, vou falar para vocês. Nunca quis ser pastor. Nunca. Eu estava aqui, quando era da capelinha, eu ajudava nos jovens, estava ali, próximo, mas sempre de fundo, né? Estava lá, ajudava, eu auxiliava, mas de fundo. Sempre gostei disso. Quando eu saí, fui fazer seminário, terminei o seminário, o pai chamou e falou, Deus está me tocando para te levantar, pastor. Falei, não quero isso para mim não. Eu estou vendo que o senhor está sofrendo, não quero isso para mim não. E aí ele falou assim, cara, tá bom. Ele não falou nada, ele falou, tá bom. Aí eu saí e fui para casa. Cheguei em casa, Deus me deu uma chacoalhada e falou, falei, Senhor, eu vou ter que preparar o assento. Vou aí, vamos nessa. E aí saí, nunca quis ser pastor, líder, presidente de nenhuma igreja. Me contentava em ser auxiliar dele, estava ótimo para mim. E aí Deus chacoalha e fala assim, ei, Deus, eu não quero, mas eu quero. Deus, eu não quero fazer, não é para mim, eu quero. Eu quero fazer, eu quero te levantar, eu quero te preparar. E eu entrei aqui, sabe o que eu me lembrei? Da primeira pregação minha. Lá na capela, o pastor Beto estava no Japão e fui pregar no domingo. Irmão, minha pregação durou 5 minutos. Minha pregação naquele dia, os irmãos naquela expectativa, aquela coisa, igreja cheia, fui pregar 5 minutos, irmão. O pessoal que é da minha época lá, né? Talvez até lembre. Eu tremi, irmãos, eu me preparei, eu orei, li, busquei, eu não sabia fazer tópico, né? Estrutural, eu não sabia, mas eu queria. Eu montei tudo, fui pregar, o pastor Adalberto ainda me liga, antes de começar a pregação, irmãos, ele ainda fala para mim, Marquinhos, confio em você, Deus. Pode pregar. Ali as perninhas tremendo, bateram uma na outra, eu falei, Jesus, jovem pregando, fui lá, comecei a pregar, falei 5 minutos, eu desci, sentei na cadeira, só não chorei para não, com vergonha, antes eu estava acabado. Eu falei, que pregação horrível, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Eu comecei a falar, e o legal é que quando você não está muito acostumado, você vai falando, o microfone desce, o microfone sobe, aí você põe igual o Silvio Santos, né? Você vai falando, aí você parece um leão enjaulado, você quer andar para um lado, você quer andar para o outro, né? E não sabia o que fazer. Eu sentei na primeira cadeira. O pastor Moacir subiu, pegou o microfone e falou assim, meu irmão, você que entrou aqui essa noite, ouviu essa pregação, quer se entregar para o Senhor Jesus Cristo, e diante de tudo reconciliar. Um rapaz veio, passou por mim, o pastor orou por ele, eu orei, não deixei ninguém perceber que eu estava mal, né? Péssimo. Primeiro que na hora que eu estava lá na frente, ele começou a pregar, eu falei, Jesus, não vai ver ninguém. Sabe o que ele estava falando?
Não vi ninguém. Pregação horrível dessa. Aí na hora que ele começou a falar que ele deu glória a Deus, ele falou assim, quem é essa pessoa? Não entendeu? Não é possível que você ainda não sei. Estava dormindo, acordou aí, falou, estou aí. Aí ele passou por mim, foi lá, o pastor orou por ele. Na hora que ele ia voltar, ele parou do meu lado, depois a mão no meu ombro e falou, sua palavra falou imensamente ao meu coração. Ele com o olho cheio de lágrimas, obrigado. Eu olhei para esse aquele negócio. Naquele momento não entendi. Não é a minha exegese, minha hermenêutica, a minha homilética. Não é o quanto eu sou capaz de falar ou me expressar. É a ação do Espírito, a palavra de Deus que opera. Glória a Deus. Da mesma forma, tudo que eu falei aqui hoje, tudo só vai acontecer se você realmente entender que quem opera é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu gostaria apenas que você se levantasse onde você está. Essa nação precisa de pessoas que marquem a sua geração. O nosso país precisa de pessoas que marquem essa geração.